E aí galera, beleza? Aqui é o Anderson do canal Piva Ajude-me. Nessa aula eu vou te mostrar como trabalhar com nested JSON. É um módulo que eu escrevi que vai facilitar muito a sua vida. Aqui eu copiei esse exemplo aqui do site IBM. E então, como funciona? Para carregar um JSON, você pode fazer import JSON sem esse U, ou eu baixei também esse ujson. É bom quando você tem JSONs imensos, muito grandes. É bem mais rápido esse negócio. E também, muitas vezes você vai conseguir ler coisas que você não consegue ler como esse JSON normal de Python. Então a gente tem esse aqui. So. Agora, tem aqui um dict, né? Ele converteu um dict. A gente pode agora, esse Python puro, você pode converter isso agora para um multidict. Esse é um módulo que eu escrevi. E qual vantagem tem esse? Em vez de acessar assim, que também pode fazer, né? Você pode acessar por uma lista. Você vai passar uma lista parecida com pandas, né? Quando você passa aqui uma lista, é muito mais simples, obviamente, fazer um loop ou qualquer outra coisa. Você pode também modificar os dados. Sei lá, Hans, né? Funciona também. Você pode, agora que mudou aqui, você pode criar novos nested, né? A gente coloca autor 2, first name Hans 2. É como você está vendo aqui, ele criou aqui um nested, sem problemas. Esse negócio pode ser tranquilamente convertido para um dict, also um dict verdadeiro. Por exemplo, talvez tenha alguns módulos que só vão aceitar dicts, sabe, para converter para input. Obviamente, meu módulo, né, MultiKeyIterDict. Mas você pode aqui, né, trabalhar com esse negócio e depois converter tranquilamente para um dict. Mas tem mais ainda. Você pode procurar em todos os valores com esse negócio. Você coloca simplesmente D, Nested Value Search. Né? E agora você sabe, essas são as chaves aqui que levam para esse valor. Né? E, obviamente aqui você poderia usar isso para mudar. Né? Em todo lugar onde está Hans agora, você pode fazer assim. D, coloca essa uma lista aqui. E agora você coloca Antônio. So, e como você está vendo aqui, mudou agora. Né? Então, esse é muito conveniente trabalhar desse jeito. Né? Você também pode fazer um key search. Esse também funciona. Nested key search. E a gente vai, first name. Vamos pegar first name aqui. Né? E você sabe aqui onde em todo lugar tem aqui essas chaves, né? Also que levam a esse valor aqui. Né? Como você está vendo, funciona perfeitamente esse negócio. Você tem todas as funcionalidades de um dict normal também. Né? Você não precisa colocar passar lista. Pode tirar qualquer valor normal. Aqui eu explico mais ou menos como é a ideia, como é feito esse negócio. Eu estava pensando em explicar todo o código-fonte numa aula, mas vai ficar gigante. Então, são 4 horas, então não dá, né? Então, aqui, você pode imprimir todos os keys. Você pode também imprimir todos os items. Também funciona. Você também pode imprimir todos os values. Também funciona. Como você quiser. Né? Como eu já falei, você também pode adicionar coisas assim. Né? Você não precisa necessariamente passar uma lista. Você pode tratar esse como um dict normal. Também funciona. Então, é basicamente todas as funcionalidades que você tem, né? E, como eu já falei, no final das contas, se você precisa converter isso para, sei lá, por exemplo, de volta para um JSON. Aí você pode fazer assim, do dict normal. Aí você pode agora, o JSON, e a gente pode colocar dump. Desculpa, foi dumps aqui. Você pode agora, tranquilamente, aqui converter isso, né, de volta para um JSON. Então, é bem conveniente trabalhar com JSON, nested JSONs, né, e depois converter de novo para um JSON. Né? So, espero que você tenha gostado. O módulo é Python puro. Esse aqui é o negócio. Tem 4 dependências. Todas as dependências que eu escrevi é tudo Python puro.
e você pode instalar, MIT pode usar também projetos comerciais sem pedir minha permissão, pode fazer o que você quiser com esse negócio. E é só pip install MultiKeyIterDict, ok? E se você encontrar problemas, alguma coisa, por favor, me informa. Também um dos motivos por eu gravar esse vídeo, entendeu? Bom, então boa sorte com JSON. E também, obviamente, não precisa ser JSON, pode ser também qualquer outro tipo de dict nessa dict, né? Você consegue trabalhar de boa com esse negócio, ok? Muito obrigado por ter assistido e a gente vai se ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.